Então, pessoal do online, estão me ouvindo bem? Sérgio, está me ouvindo bem? Professor, eles estão respondendo, mas eu preciso deixar sempre o som mudo enquanto o senhor fala. Tá bom, então, tá. Pode só seguir. Tá legal. Qualquer coisa eu sinalizo. Tá legal. Boa tarde a todos. Boa tarde, o pessoal que está nos acompanhando aí online, que vai fazer a apresentação das comunicações online. Queria agradecer muito a presença de todos e, em particular, agradecer a colaboração, a coragem, a disponibilidade de cada aluno, de cada apresentador, que vai trazer aqui o resultado da sua pesquisa, do seu trabalho, né? Ainda que alguns estejam na graduação, mas já começando esse itinerário de pesquisa. Queria agradecer aos que estão distantes, que vão apresentar online. Muito obrigado, tá, pela disponibilidade. Muitos estão no trabalho, vocês vão ver, inclusive militares da Marinha do Brasil vão apresentar aqui com a gente. Então, isso mostra não só a seriedade com que foi encarado o evento, como o grande interesse de divulgar os trabalhos de pesquisa, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui daqueles que estão online, mas que não vão ficar comigo aqui no RDC, mas vão para as respectivas salas, tá ok? Aqui fica comigo apenas o capelão Sérgio, né? O Israel Trota ainda não está, mas só o Sérgio fica comigo, e aí o Emanuel vai distribuir para as outras salas, tá bom? Então, muito obrigado aí, Cristóforos, bom ver você, Padre Alexander, muito bom, e espero que vocês tenham sucesso lá na apresentação, tá bom? Com muito gosto. O Trota chegou agora, seja bem-vindo, Trota. Vamos começar então pela apresentação vamos aguardar um pouco, que vamos começar pelos que vão apresentar online, e aí o anjo técnico ali falou para esperar um pouquinho, tá bom? Ele está distribuindo aí as salas. Sérgio, se você tiver que partilhar algum slide, você já pode partilhar aí com a gente, tá bom? Depois Não vou partilhar. Oi? Não vou partilhar. Ok. Então, nós teremos... Pode falar. Nós teremos 5 apresentações. Vamos começar com a apresentação do Sérgio Nascimento da Costa, que é doutorando do Departamento de Teologia aqui da PUC e também trabalha como capelão naval. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus e é capelão da Marinha do Brasil. Ele vai falar sobre a Imago Dei, em latim, né, a imagem de Deus, como conformação do ser humano à imagem do Filho gerado do Pai. Ele é do Departamento de Teologia, por isso a comunicação dele versa nesse profundo tema teológico. Então, assim que o Emanuel permitir, a gente dá os 15 minutos para que o Sérgio comece.
Ué, a gente entrou numa outra sala? Não, É isso? você está comigo, Trota. Sim, está Não, comigo. eles, sem querer, querendo, foi um erro técnico aí. Não, vocês estão comigo. Sérgio e Trota, vocês estão comigo. Ah, Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, Não estão errados, não. sim. São duas teologias, eu tinha colocado e eles trocaram. Tá, não tem problema. Aí você precisa de alguma coisa, só duplicar e botar em tela cheia de novo. O Sérgio pode começar? O Sérgio pode começar? Sérgio, a palavra é sua, 15 minutos. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Nascimento da Costa. Sou mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio. Atualmente, estou doutorando em Teologia Sistemática Pastoral. Sou pastor evangélico e sou capelão da Marinha do Navio, da Marinha do Brasil. A minha comunicação, o tema da minha comunicação, a Imago Dei como conformação do ser humano à imagem do Filho gerado do Pai. Resumo. O conceito teológico de Imago Dei, que é a imagem e semelhança de Deus, como citado em Gênesis 1:26, estabelece uma proposta de dignidade única do ser humano como filho de Deus. Antes de toda a criação. Diferentemente de outras cosmogonias antigas que retratavam os humanos como servos, a narrativa bíblica da criação apresenta o ser humano como representantes divinos. Os termos hebraicos Tselem, que é a imagem, e Demutz, que é a semelhança, sugerem uma representação que implica em uma correspondência, mas não em igualdade absoluta. A compreensão teológica dessa imagem é aprofundada com autores como Irineu de Lyon e Agostinho. Irineu via em Cristo a revelação plena e perfeita da imagem divina, tornada visível para restaurar a semelhança perdida pela humanidade. Agostinho, por sua vez, enfatizou o aspecto relacional e trinitário da Imago Dei, argumentando que o homem reflete Deus na sua capacidade de se relacionar, espelhando as relações de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conclui-se que Cristo é o propósito original e o modelo perfeito de humanidade. Ser criado à imagem de Deus significa, portanto, ser chamado a uma vocação filial, relacionar-se com Deus como filhos, à semelhança de Cristo, e viver essa identidade em solidariedade com o próximo, especialmente com os que sofrem, promovendo dignidade e justiça social. A Imago Dei, assim, não é um status estático, mas uma vocação dinâmica de relacionamento e missão. Fazendo a introdução agora desse texto. A criação do ser humano como imagem e semelhança de Deus é uma citação direta do texto bíblico em Gênesis 1:26. Diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Desta forma, ao pensar o ser humano como a Imago Dei, enaltecemos como a coroa da criação ao nos relacionarmos com Deus e com o próximo, reconhecendo no outro dignidade e aos que sofrem pronto socorro em suas demandas existenciais, sociais e religiosas. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método de revisão bibliográfica em conjunto com a análise sistemática pastoral, a partir de obras pertinentes à teologia, da temática de patrística e teologia sistemática. A questão da Imago Dei. Os vocábulos imagem, stelem e semelhança, demutz, eram utilizados para expressar
a representação material de uma divindade, caracterizando uma condição mais objetiva e estética do ser, enquanto que semelhança e similitude reduz o conceito a uma aproximação, não uma igualdade, suavizando desta forma o grau de correspondência. Diferentemente da cosmogonia mesopotâmica, que apresentava os humanos como escravos, o relato bíblico apresenta o ser humano como o ápice e coroa da manifestação divina, não como algo estático, mas como um ser que age, governa todas as coisas criadas, sendo revestido da própria autoridade divina. Gruden afirma que quando os leitores originais leram o texto de Gênesis 1:6, eles entenderam da seguinte forma: passamos o homem para que se pareça conosco, para nos representar. Desta forma, está incluso nas características divinas e humanas as capacidades intelectuais, pureza moral, caráter espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade para fazer escolhas éticas. Segundo Irineu de Lyon, o ser humano foi formado à imagem de Deus pelo Filho e pelo Espírito Santo, destacando assim sua dignidade e propósito como obra direta do Criador. Essa afirmação de Irineu expressa que todo homem é, de fato, um reflexo do próprio Deus em sua conjuntura triuno, de modo que o ser humano deve viver conforme uma analogia da própria deidade. A tradição teológica cristã, representada inicialmente por meio de Irineu, distinguiu os dois conceitos como reflexos distintos do ser. Essa afirmação é extremamente importante para a compreensão do ser humano como ser que se relaciona com Deus, conforme Moltmann, ao citar Aristóteles na Ética de Nicômaco, os que são iguais ou apenas parecidos, se entende e se aprovam mutuamente. Sendo assim, o conhecimento de Deus ocorre em analogia, pois quando ele é baseado em semelhanças com aquele que é diferente, tal conhecimento se torna um círculo aberto e interminável de aprendizado, relacionamento e partilha. Tópico 2. Filhos como seu filho. A reflexão da Imago Dei é ampliada tanto por Irineu como por Agostinho. Irineu afirma que o mistério da Imago Dei é revelado na manifestação de Cristo como filho gerado de Deus. Irineu diz: a verdade de tudo isso apareceu quando o Verbo de Deus se fez homem, tornando a si mesmo semelhante ao homem e o homem semelhante a si, para que o homem, por esta semelhança com o Filho, se tornasse precioso aos olhos do Pai. Em tempos passados, já se dizia que o homem era feito à imagem de Deus. Porém, não aparecia porque o Verbo, a imagem do qual o homem fora criado, era invisível. Por isso, perdeu facilmente esta semelhança. Mas quando o Verbo de Deus se fez carne, confirmou as duas coisas, fez aparecer a imagem toda a verdade, tornando-se a si mesmo exatamente o que era a sua imagem, e estabeleceu a semelhança, tornando-a estável e o homem perfeitamente semelhante ao Pai, invisível por meio do Verbo que foi. Já para Agostinho, imagem e semelhança se refere à conjuntura relacional trinitária, ou seja, a relação intertrinitária entre Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso, o ser humano criado por Deus é criado como um ser relacional, tanto com Deus quanto com o seu próximo. Essa imagem reflete a unidade essencial, um só Deus, e nas relações entre as pessoas divinas. A imagem de Deus no homem não é idêntica, diferentemente do Filho, mas sim por aproximação e semelhança. O homem não é filho por geração, que nem o Filho é. A semelhança com Deus expressa o seu relacionamento e aproximação com a deidade, enquanto a dessemelhança o afasta. A semelhança não é temporal ou espacial, mas espiritual. O Filho é a imagem por essência, enquanto o homem é a imagem por semelhança. Só um adendo aqui, nós podemos observar aqui que a semelhança do homem
com Deus está vinculada diretamente ao Filho, enquanto que essa semelhança não é igualdade. Por quê? Porque o Filho ele é único por ser filho por eterna geração, enquanto que o homem é filho por adoção. Conclui, portanto, que Cristo é a imagem e semelhança pretendida por Deus na criação da humanidade. Citando Denzinger, que vai dizer: o mistério do ser humano só se ilumina de fato à luz do mistério do Verbo encarnado. O primeiro homem, Adão, era a imagem do homem futuro, o Cristo Senhor. Cristo, o último Adão, enquanto revela o mistério do Pai e de seu amor, manifesta plenamente o homem e descobre-se a sua altíssima vocação. Não admira, pois, que as verdades a que anteriormente aludimos tenham nele sua fonte, e nele alcance seu ponto mais alto. Ele, que é a imagem do Deus invisível, é o homem perfeito, e restituiu aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado, já que nele a natureza humana foi assumida sem ser afetada. Por isso mesmo também nós, foi ela elevada à sublime dignidade, com efeito pela encarnação. Ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a todo homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, menos em pecado. Se Cristo é o propósito original de Deus para o ser humano, deste modo ele se torna o ideal humano de vida, relacionamento com Deus e com o próximo. Seja na exaltação da dignidade humana, sua 5 minutos, tá, Sérgio? Oi? 5 minutos, tá bom? Estou terminando. Sendo assim, a criação do ser humano, como imagem dele, possui um propósito definido: nos fazer filhos como seu filho. Logo, toda a conjuntura filial de Cristo é, de modo semelhante, conformada pelo ser humano, seja em suas habilidades, dons e talentos. Isto significa que, assim como o relacionamento do pai com o filho define ambos na realidade intratrinitária, pois o relacionamento de paternidade e filiação é o que determina os relacionamentos do pai e do filho na eternidade. Desta forma, podemos afirmar que o pai só é pai porque tem um filho, e da mesma forma o filho só é filho por um pai. A pessoa do pai é determinada pelo filho e vice-versa. O nome pai e filho não são representações do ser de Deus em sua essência mais sublime, mas são nomes que revelam uma relação de paternidade e filiação. Este relacionamento é sublime unidade, amor, propósito compartilhado e eternidade. A partir dessa afirmação, conclui-se que em toda a realidade não existe relacionamento maior do que o pai e o filho no seio intradivino, conforme afirma Panimbé. A relação do filho com o pai não pode ser superada por nenhuma outra forma de relação com Deus. Ser filhos como o filho é participar da realidade humana em toda a sua integralidade, mas não é se acomodar com a sociedade e seus ídolos, tabus, temores e fetiches, mas se solidarizar com as vítimas atuais da religião, sociedade, do Estado, do consumismo, da objetivação do ser, da polarização política, seja por meio do trabalho escravo ou por meio da escravização das telas. Concluindo, ao refletir que o ser humano foi criado com o propósito de sermos semelhantes ao Filho de Deus, concluímos que o nosso caminho também deve ser o caminho de Cristo, seja na implantação do reino de Deus, na dignidade da pessoa humana, no cuidado com o próximo, na libertação das estruturas de poder que julgam e violentam os desfavorecidos, ou até mesmo passar pela cruz, todavia com a esperança da ressurreição e da vida eterna. Eu termino a minha comunicação. Obrigado, Sérgio. Não sei se você vai ouvir, mas a gente vai dar uma salva de palmas, né? Não sei se você ouviu aí, mas todos prestamos atenção nessa comunicação em que se fala do ser humano criado à imagem de Deus, e todo mundo que fez o curso aqui de cristianismo está fazendo, Deus definido como amor, né? Vamos agora então, muito obrigado, Sérgio. Vamos agora então para a apresentação do Israel Trota, que também é
também é capelão naval, só que ele está sem uniforme agora, e é doutor em teologia, tá com uniforme operativo. E ele é doutor em teologia aqui pela PUC-Rio, e vai trazer um assunto muito interessante e pouco conhecido, talvez de todos, né? Esperançar em território militar, a capelania como espaço de diálogo, humanização e esperança ativa, né? Então, capelão Jael Trota, seja bem-vindo, a palavra é sua, 15 minutos. Eu vou utilizar o slide, só vou colocar aqui para projetar, tá bom? Para não ficar silêncio demais, Infelizmente não está... Não está partilhando, não? Não estou conseguindo partilhar. Está com algum problema aqui, não está dando opção. Deixa eu diminuir aqui as telas e ver se há algum problema de ter muitas telas abertas. Um minutinho. Vou iniciar aqui. Ô, Trota, só um instantinho, deixa eu ver aqui se tem algum problema nosso aqui. Não. Pode prosseguir assim mesmo, Trota. Quando eu entrei, estava dando opção, mas não sei se... Deixa eu ver. Piscou. Acho que foi, né? Foi. Estamos vendo os slides. Foi. Então, perfeito. Boa tarde a todos. Eu sou o doutor em teologia, né, sistemático pastoral pela PUC, Israel Trota. Terminei meu doutorado recentemente, então fiz a apresentação da minha defesa da tese dia 20 de agosto. Eu quero cumprimentar a todos, uma boa tarde, todos aqueles que estão participando aí da 16ª Semana da Cultura Religiosa, em especial ao Comitê de Organização, tratando de um tema tão importante, né? Esperançar o mundo. Quero cumprimentar os participantes, aqueles que estão apresentando seus trabalhos, em especial o professor Cláudio Jacinto, um amigo, a quem me incentiva sempre a participar daqui, né, da Semana da Cultura Religiosa. Eu acredito que já é a minha terceira ou quarta participação, e o tema que eu vou abordar é esperançar em território... Deixa eu só me organizar aqui, que tem uma tela aberta. Pronto. Esperançar em território militar, a capelania como espaço de diálogo, humanização e esperança ativa. Esse é um tema que eu gosto muito, eu sou profundamente apaixonado pelo tema da capelania militar. Eu sou capelão, né, atualmente no posto de capitão-tenente, exercendo a função na BENIC, Paz Naval na Ilha das Cobras, aqui no Rio de Janeiro, bem próximo ao Museu do Amanhã, no 1º Distrito, mas já servi no comando em chefe da esquadra, já fiz algumas missões na África do Sul, representando a Marinha, na Antártica, missão Operantar, no ano de 2020, já servi junto com os fuzileiros e agora estou aqui. Então, desde que eu entrei para a Marinha, no ano de 2016, esse tem sido um tema
que tem me instigado bastante. Fiz o meu mestrado também em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC, pesquisando sobre esse assunto, sobre capelania militar, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar, de falar, eu sempre faço questão de apresentar trabalhos e comunicações envolvendo o tema da capelania militar, porque as pessoas conhecem pouco, né? Conforme o próprio professor Cláudio, ele já antecipou, as pessoas conhecem um pouco sobre a capelania militar, e essa é uma oportunidade que a gente tem de refletir e de conhecer. A temática da esperança, compreendida como verbo ativo, esperançar, né, convida a repensar práticas sociais e institucionais sobre perspectivas transformadoras. No âmbito militar, onde predominam a disciplina, a obediência e hierarquia, a capelania ela surge como um espaço privilegiado de promoção da dignidade humana. Então, a capelania ela é extremamente necessária dentro do ambiente militar. A gente tem um ambiente cercado pela disciplina, pela obediência, pela hierarquia, sempre um ambiente carregado de muita cobrança, de muita exigência. E a capelania ela é um espaço, né, em que a gente procura promover a dignidade humana. Por isso, esse tema ele veio a calhar bastante, né, com a ideia de esperançar, né? Esperançar no mundo, né? Esperançar num ambiente militar. A questão que orienta essa reflexão é de que modo a capelania pode constituir-se em espaço de diálogo, humanização, evolução e esperança ativa dentro das Forças Armadas. E aí eu digo que é possível a gente identificar 3 dimensões complementares, né? Para que a gente possa avaliar como que a capelania pode contribuir. Né? E essas dimensões aqui que eu coloco é diálogo, humanização e esperança, que quando integradas revelam o alcance e a pertinência da capelania como uma experiência pastoral e cultural no contexto militar. Quem está assistindo aqui, né, a comunicação, a capelania militar, ela é respaldada numa lei federal, né, a Lei 6923 de 1981, que versa sobre isso, que fala sobre a responsabilidade da capelania militar em prestar assistência religiosa, espiritual e dar apoio às atividades de educação moral. Então, ela é respaldada por lei e é uma prática histórica, antiga, desde a descoberta do nosso país pelos portugueses ali, na frota cabralina já havia a presença de capelães, né? O Frei Henrique de Coimbra, que celebrou a primeira missa em território brasileiro, e de lá para cá a gente sempre teve capelães, né? Tanto no período do Brasil Colônia, no Brasil Império, no Brasil República, exercendo essa atividade, uma atividade que foi respaldada pela lei, né? Legalizada, tem uma lei federal normatizando o serviço, e o propósito da capelania militar é justamente isso, né? Promover um espaço de diálogo, humanização e promoção de esperança ativa dentro das Forças Armadas. E aqui eu quero começar falando sobre a capelania como espaço de diálogo. O diálogo, ele é uma ferramenta que o capelão tem para lidar com a diversidade. Longe de relativizar identidades, ele reforça a importância do reconhecimento da diversidade e da construção de uma convivência pautada no respeito mútuo. O capelão é alguém que procura dialogar bastante. A gente exerce isso o tempo todo, né? Até porque eu sou pastor, né? Pastor evangélico da denominação da Assembleia de Deus, atuo como capelão da minha organização militar, mas eu não presto assistência apenas aos evangélicos e apenas às pessoas que se denominam da Assembleia de Deus, mas, na verdade, eu tenho a missão de atender a todos, e para atender a todos, eu vou lidar com pessoas que divergem de mim em matéria de fé, e nessa hora a gente tem que buscar os pontos convergentes, a gente precisa dialogar bastante, e isso não significa que você está relativizando identidades, mas você está construindo, né, uma convivência pautada no respeito mútuo. Eu trabalho, por exemplo, com um capelão padre, com
tomo café, almoço com ele todos os dias, a gente desenvolve atividades em conjunto, e a gente só consegue fazer isso com base no diálogo. E principalmente também na hora de atender o militar, na hora de procurar apoiar aquele que precisa. Então, o diálogo, ele de fato é fundamental. Num ambiente marcado por disciplina, normas rígidas e hierarquia, a capelania ela oferece um contraponto ao possibilitar espaços de escuta onde cada voz é considerada. A escuta é uma forma de atender a todos sem distinção. Então, a gente escuta bastante. O capelão, ele é alguém que ele empresta os seus ouvidos para ganhar o coração dos militares, né, de todas as pessoas que fazem parte ali do grupo que é atendido por ele. A nossa atividade é uma atividade carregada bastante, né, pelo exercício da escuta. O capelão ele promove a coesão e o espírito de corpo não pela uniformidade, mas pela valorização da pluralidade. Por isso, o capelão ele não pode, de modo algum, praticar o proselitismo religioso, né? Tentar impor as suas crenças sobre os outros. Ele precisa escutar, ele precisa dialogar, ele precisa ser respeitoso, ele precisa buscar os pontos de convergência, entendendo que a coesão promovida por ele não acontece na uniformidade, mas pela valorização da pluralidade. Então, a diversidade para a capelania militar é uma riqueza muito grande. Eu quero falar também sobre a capelania como prática de humanização, e nesse ponto em especial, né, em instituições nas quais a lógica operacional tende à impessoalidade, a capelania ela relembra que o militar não é apenas um número ou função, mas um ser humano integral. E a assistência religiosa ela atua justamente em situações de dor, luto, deslocamento familiar, tensões emocionais e crises existenciais. É nessa hora que o capelão entra em cena, reconhecendo que por trás daquele militar, que às vezes exerce uma função de grande autoridade, existe um ser humano que precisa de apoio. No ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma comissão, né, Aspirantex, a bordo do navio Atlântico, né, que é o nosso navio aeródromo, né, o navio Capitânia da Esquadra Brasileira, e eu estava nessa comissão, nessa missão, navegando ali próximo ao Nordeste brasileiro, quando de repente um oficial general, o almirante, que possuía a maior patente no navio, ele passou por um momento de luto, de perda, né? Um ente familiar faleceu, e nessa hora ficou todo mundo assim, né? Sem saber o que falar, porque olhava para a figura do almirante, que era o oficial com a maior patente na embarcação, e as pessoas não conseguiam enxergar o ser humano por trás da farda, ficavam ali receosos em conversar com o almirante. E nessa hora, quando eu fui informado, me lembro que eu desci até o salão nobre procurando o almirante, ele estava numa reunião com diversos almirantes, e quando eu cheguei, ele percebeu que eu estava ali para dar um apoio religioso, ele pediu para que os almirantes, os oficiais generais, dessem licença, né? E ali a gente conversou, ele pôde abrir o coração, eu pude escutá-lo, eu pude trazer uma palavra de conforto, e pude também apoiar ele durante aquela comissão, durante aquele período ali no navio. Porque as pessoas olhavam para ele e enxergavam apenas ali a patente, né, o cargo, que é preparado para olhar para o militar e enxergar nele uma alma que às vezes precisa de apoio, que precisa de conforto, e na linguagem bíblica a gente sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro das coisas, né? Trata 5 minutos. O capelão, ele reforça a importância da dignidade da pessoa em ambientes que, pela exigência da disciplina, podem reduzir a sensibilidade ao sofrimento humano. Então, ao realizar cerimônias, aconselhamentos e ritos, o capelão ele resgata a dimensão simbólica da vida, recordando que o militar é sujeito de fé, emoção e esperança. E ele acaba sendo um apoio fundamental para o militar diante desses momentos, né? O capelão ele se faz muito presente, né, nos momentos de luta. Eu sempre digo que há 3 momentos em que, quando o capelão chega, ele é recebido
com muito carinho, né? Com muito respeito. Hospital, presídio e cemitério. Quando ele está ali para visitar os militares custodiados, os militares que estão ali hospitalizados e aqueles que estão passando pelo luto. Porque são nesses momentos de dor que o ser humano tende a perceber, né? O quanto a fé é importante para trazer esperança e ressignificar esses momentos, também gerando conforto para o coração daqueles que atravessam esses momentos. E finalizando a capelania como promotora de esperança ativa. E aqui, o verbo esperançar, principalmente em sua dimensão freiriana, ele não se reduz a esperar, mas implica em agir para transformar a realidade. Então, nesse sentido, a capelania militar ela constitui-se como lugar de esperança ativa ao mobilizar atitudes concretas que alimentam horizontes de sentido e resistência diante das adversidades. Isso significa que o capelão ele age de modo profético, né? Temperando o ambiente, gerando mudanças no ambiente, através do elemento da fé. A esperança ativa promovida pela capelania não é meramente subjetiva. Galerdade, fraternidade, a esperança advinda também por meio da fé é o que sustenta o militar em momentos de profunda angústia, capacitando-o a vencer as adversidades. Então, a fé, ela é esse elemento, né, que fortalece subjetivamente, internamente o militar. Às vezes, a gente convive, né, com militares ali que estão hospitalizados, com entes queridos ali, passando por uma situação difícil, até com doenças em estágios terminais, e muitas vezes a gente não vai ali para fazer uma cura física, mas é uma cura de alma, um conforto, uma esperança por meio da fé. E assim, concluindo, a capelania militar, ela constitui-se em espaço de diálogo ao promover convivência plural e respeitosa, em espaço de humanização ao afirmar a dignidade e um cuidado da pessoa e em espaço interior das Forças Armadas. Trata-se, portanto, de uma experiência que vai além da dimensão religiosa, oferecendo contribuições relevantes para a vida institucional, social e cultural dos militares brasileiros. Dessa forma, a capelania militar torna-se um locus privilegiado para vivenciar o verbo esperançar, unindo fé, cultura e ética na construção de relações mais humanas dentro das Forças Armadas. Obrigado a todos. A salva de palmas, não sei se você está escutando, Trota. Pessoal, o assunto que o Trota está trazendo certamente é novidade para muita gente aqui, né? Cuidado, não olhem as Forças Armadas com esse olhar de um contexto recente, meio que quase caricato, não. As Forças Armadas atuam em momentos e em lugares bem humanitários e, por isso, a necessidade do apoio integral, incluindo o serviço de assistência religiosa, como foi o caso que o Trota trouxe e também que o Sérgio também refletiu, né? Então, muito obrigado, Trota, tá bom? Então, agora eu vou chamar os que vão apresentar presencialmente, que eu acho que alivia um pouco mais, né? Então, vem para cá a Joicilene e o Tobias está aí, desculpa. Isaac, Sara, vem para cá os três, para apresentar aqui. Ela mandou. Senta aqui. Senta. Então, a Joicilene, ela fez um trabalho junto com a André Oliveira. A Joicilene, ela é graduanda em Serviço Social, não é isso? E a André Oliveira é doutoranda também na mesma disciplina. Então, a gente vai ouvir primeiro a Joyce. Eu vou falar Joyce, tá? Tem problema? Não.
E a Joyce vai falar para a gente sobre um projeto lindíssimo. Ela me apresentou antes, foi muito legal o projeto dela. Seria interessante a gente prestar bem atenção no poder transformador que esse projeto tem. O nome é Vidançar, Arte e Educação como Instrumento de Transformação Social. 15 minutos para você, Joyce. Boa tarde. Antes de tudo, eu quero dizer que eu sou a prova viva do Esperançar, sou moradora do Complexo do Alemão e nunca iria imaginar que eu estaria hoje aqui na PUC. Então, para mim, isso é algo muito especial, que através da educação minha vida vai ser transformada. E a PUC é o primeiro passo que eu estou dando para isso. E eu vim falar um pouco sobre a transformação que o projeto social, né, tem trazido na vida das pessoas. E com o tema Esperançar na transformação social. O projeto Vidançar, fundado em 2010, em um contexto de desigualdade social e carência de acesso à arte e à educação nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. O projeto nasceu com a proposta de oferecer aulas de balé a crianças do Complexo do Alemão e Redondezas. E hoje a gente também temos polo em Caxias e na Bahia. Expandindo posteriormente suas atividades e consolidando-se com uma ação de arte, educação de impacto. A pesquisa parte do pressuposto de que a arte, em especial a dança, construiu-se como uma ferramenta capaz de fomentar a cidadania, a autoestima e a transformação social. De caráter qualificativo e documental, baseou-se na análise de matérias institucionais, restritos públicos e narrativas de participantes, buscando compreender a trajetória, as práticas pedagógicas e os impactos do projeto. Os resultados apontam que, por meio da dança e da atividade formativas, como reforço escolar, rodas de conversa, aulas de break, idiomas, que é inglês, francês e espanhol, aulas de culinária e costura na geração de rendas, né, com mulheres que às vezes não podem trabalhar por por questão de saúde, e muitas também devido aos filhos, né, ter que criar os filhos. Então, muitas não podem trabalhar fora. Então, através desse projeto de culinária e de costura, elas podem gerar renda em casa. Ai, até perdi. Com projetos de comunicações, o projeto promove autoestima, cidadania e oportunidades concretas de ascensão social, com isenção de alunos em escolas renomadas de dança. Concluiu-se que a iniciativa, além de oferecer aulas, consolida-se como espaço de pertencimento e esperança, reafirmando a arte e a educação como um instrumento potente de transformação social. Desde 2003, o projeto prepara estudantes para audições em escolas renomadas de dança, como a Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, no Brasil, e a Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, para quem não sabe, fica ali no Teatro Municipal, e a Petit Dance. E fora outras escolas que são balé, porém muito caro, onde pessoas de comunidade nunca teriam acesso. E através da esperança e do projeto, a gente abre porta para essas crianças. E o que eu posso falar sobre a esperança através, né, desse projeto é que muitas dessas crianças transformou a vida. Teve suas vidas mudadas. Por exemplo, nós temos um bailarino que se chama Luiz Fernando. Hoje ele faz parte do balé clássico da companhia da Ingrid Silva, não sei se vocês conhecem, a primeira bailarina negra.
Ele era da nossa escola, um menino negro, de periferia, gay, que sofreu preconceitos por estar dançando balé. Hoje em dia, ele mora na Dinamarca, dançou para para a Rainha Elizabeth. Então, é o que eu posso falar, que através desse projeto e da esperança que ele teve, a mudança de vida. Hoje morava dentro da comunidade, hoje em dia ele mora fora. Nós temos também alunas que foram passar agora para a seleção do Bolshoi. Hoje em dia tem 2 se formando professoras de balé clássico profissional, também moradoras do Complexo do Alemão, que teve sua vida transformada. Não só elas, mas bastante criança aqui lá dentro, mesmo que não seja na dança, mas na área da educação, onde nós pegamos crianças que não sabem ler e hoje em dia sai de lá pelo menos alguma coisa, lendo livro, e para a gente isso é muito gratificante. E é isso, professor. Salva de palmas, né? Pessoal, sensacional esse projeto, não é verdade? Olha como o tema esperançar, ele está, diríamos, na dinâmica dessas apresentações e não no sentido apenas de um academicismo erudito ou de qualquer outra forma, mas transformando vidas e pessoas. Muito obrigado, Joyce. Tá? E sucesso aí na continuidade do projeto, tá bom? Então, agora, nós vamos para outra comunicação que vai ser apresentada por alunos de graduação, e eu não quero ser vaidoso não, mas são meus alunos também, o Isaac, a Júlia e a Sara, né? Eles vão falar sobre do controle das facções, a ação comunitária, o esperançar como caminho de resistência. Eles são do curso de Relações Internacionais e eu acho que tudo que está falando aqui tem muito a ver com o que vocês vão trazer, né? Palavra de vocês. Tem uma apresentação também para colocar no Canva. Está no Canva. Gente, antes de começar, é muito interessante a abordagem que a Joyce trouxe, porque está totalmente dentro do que a gente vai falar aqui também com vocês, sobre essa parte de trazer esperança para essas pessoas, né, que é o tema dessa semana que nós estamos participando. Só esperar colocar aqui e a gente começa. A gente está um pouco nervoso. Clássico, né, Miguel? Não, estava aqui já. Aí, esse aí, ó. Só tu abre aí para ele. Embaixo ali dá para apresentar. Ah, não, em cima ali, perdão, lá em cima. Pode ser, perfeito. Então, começando, como o Jacino já apresentou para vocês, o nosso trabalho é intitulado de do controle das facções, a ação comunitária, o esperançar como caminho de resistência, né? O esperançar ativo. E nós partimos ali, pode passar, por favor, a nossa introdução, de identificar um problema que existe na sociedade atual, que é justamente essa desesperança que atua dentro dessas comunidades, porque há uma dualidade atuando, uma relação intrínseca entre a ausência estatal e o controle dessas facções organizadas, dos grupos organizados ali nessas regiões. Nisso a gente observa que justamente a ausência do Estado causa um vácuo que potencializa a ação desses grupos organizados ali nessas regiões, e chegamos na nossa tese central, que fala da resistência, né, que se manifesta pelo esperançar de forma ativa e uma inovação social comunitária para a sociedade ali. Iniciando, pode passar, por favor, obrigado. A gente tem que falar um pouco do contexto que está tudo envolvido isso, como que nós chegamos aonde estamos hoje, e separei alguns momentos históricos do Brasil para a gente poder comentar dessa ausência estatal, especialmente no caso aqui do Rio de Janeiro. Nós temos ali a reforma de Pereira Passos, de 1902 a 6,
em que o objetivo era maravilhoso, trazer uma construção, né, uma modernização para o país, aos moldes da cidade de Paris. Então, ali foram promovidas diversas obras grandiosas em que a cidade foi modificada e justamente é conhecida como cidade maravilhosa porque tem realmente pontos em que a estrutura é muito bem feita. Só que tem uma face oculta, que é justamente, entre aspas, né, oculta, porque estava oculta para nós, justamente por não ser muito falado em documentos históricos sobre isso, mas estava aos olhos de todos que estavam ali em volta, porque para que essas obras fossem realizadas era necessário demolir muitos morros, cortiços, a política do bota abaixo, que fez com que houvesse um eixo de imigração, um deslocamento interno das pessoas que moravam nessas comunidades para uma região mais marginalizada e segregada espacialmente, como a gente pode ver ali já no complexo do Alemão e do complexo da Maré também. Pode passar, por favor. Durante o regime civil-militar, a ditadura civil-militar, de 1964 a 85, a gente observa uma política clara de continuação dessa ausência estatal, em que havia o combate direto a essas comunidades com uma política de erradicação das comunidades do centro da cidade do Rio de Janeiro, especialmente em zonas como Tijuca e as áreas centrais mesmo, também num processo de embelezamento da cidade, só que isso tudo foi promovido à custa de muitas vidas, em que elas tiveram que se deslocar forçadamente. Era comum que houvessem caminhões que pegassem os móveis delas e as levassem para um lugar. Mas a pergunta é, que lugar é esse? Porque não tinha nada construído. Eles eram colocados em regiões mais segregadas, tirando deles ali o direito da própria cidadania. E a gente observa também, durante essa ditadura civil-militar, o nascimento do crime organizado, especialmente do Comando Vermelho, dentro dos presídios ali da Ilha Grande, que justamente por uma política de ingerência dessa temática de segurança nacional, potencializou a criação desse grupo que hoje, para nós, especialmente aqui no Rio de Janeiro, é um problema muito claro na nossa sociedade. Pode passar, por favor. E por fim, chegamos à época do Brizola, como governador aqui do Rio, em que houve a política de não intervenção. A base dessa política era o respeito aos direitos humanos, em que, de certa forma, né, a gente observa que é necessário ser mantido, justamente porque, em muitas operações, a política ainda não estava na sua forma humanizada e até hoje enfrenta problemas com relação a isso, em que o combate que era feito ali não respeitava as vidas daquelas pessoas. Inocentes acabavam morrendo. Então, a base teórica que foi utilizada tem todo sentido, que era preservar a vida das pessoas, deixando elas o direito da cidadania, de ir e vir, sem que fossem compelidos por alguma ação policial. Só que isso gerou um paradoxo, que é justamente a questão do vácuo de poder gerado nesses ambientes, que a partir do momento que a polícia ela deixa de interferir, de controlar a gestão do crime naquela sociedade, ele tem uma oportunidade de infiltração muito maior. A gente observa ali o caso de tráfico de drogas, contrabando de diversos produtos e também a questão da própria milícia, né, que cobra, que presta serviço para essas pessoas a uma taxa. E as minhas amigas aqui irão falar um pouco mais sobre isso. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre a atuação das facções criminosas no Rio de Janeiro, como meu amigo bem falou sobre essa ausência do Estado dentro das favelas, das comunidades, abre-se um cenário mais favorável para a ascensão dessas facções. Eu trouxe aqui 4, que é o Comando Vermelho, CV, Terceiro Comando Puro, TCP, o Amigo dos Amigos, o ADA e as milícias. O Amigo dos Amigos ele é uma facção um pouco menor, que não tem tanta visibilidade assim na mídia, que a gente conheça. Comando Vermelho, que atualmente é o que tem mais domínio territorial aqui no Rio de Janeiro, além da Baixada, Niterói, São Gonçalo. E ela, que a gente tem aqui a Rocinha, né, a maior favela da América Latina, que é comandada por eles. Nós temos o Terceiro Comando Puro, vulgo os Soldados de Deus, entre muitas aspas, que está na mídia bastante nos últimos tempos, principalmente com o seu domínio no Complexo de Israel. Nós temos também as milícias cariocas, que pela sua origem, né, que foi feita por ex-agentes da lei, ex-bombeiros, ex-policiais, que tem esse imaginário que são justiceiros que protegem os cidadãos contra os traficantes, entre muitas aspas, novamente. Pode passar, por favor. Então, uma questão sobre a esperança. O crime é uma esperança? As pessoas dentro desse cenário têm uma opção?
eles olham ao crime como uma esperança? Então, com a ausência do Estado nessas áreas, serviços e direitos que deveriam ser protegidos e garantidos não são. Então, a facção ela entra ali como uma alternativa. A segurança, por exemplo, dentro das favelas não pode ter assalto, não pode ter invasão a comércio, claro, que não fosse permitido por eles. Mas não pode invadir casas, que isso seria, em tese, né, um direito que deveria ser garantido pelo Estado. Fonte de renda mais fácil e acessível. A maioria das pessoas que vivem nas favelas e comunidades sofrem com a má distribuição de renda, a desigualdade social, uma educação precarizada. As crianças elas não têm uma educação que incentiva o estudo, que não veem o estudo como uma forma de ascensão social, por exemplo. E, é claro, com essa perda de controle que o Estado está tendo nas favelas, eles querem tomar de volta a força, com a violência policial, com as operações, que isso pode ter um resultado a curto prazo, talvez sim, uma percepção deles, mas a longo prazo isso não funciona, só gera mais e mais violência. As políticas públicas que deveriam ter sido postas em ação não estão sendo postas, então cada vez mais isso vai se perpetuando e vira um ciclo. E com isso a gente tem uma ilusão que muitas vezes é criada e as pessoas acreditam de que o crime é melhor que o Estado. E na verdade não é bem assim. Pode passar, por favor? Falando do ruim do crime, né? A facção criminosa, com essa ausência do Estado, usa o uso legítimo da força ao invés do Estado. Por exemplo, como eu falei dessa segurança, não pode ter assalto. Se tem assalto, esse assaltante ele é capturado pelos criminosos, ele é torturado, ele pode ser morto, e isso fere os direitos humanos da pessoa. Por exemplo, comerciantes que não pagam as suas devidas taxas também são castigados, dão lições de moral nele para que ele não atrase mais. Então, eles usam a violência, só que sem a lei protegendo eles, na verdade, na prática em si. Um termo também que tem sido bem usado, bem popularizado ultimamente, que é o narcopentecostalismo, que a gente vê muito, principalmente no Complexo de Israel, né, com o TCP, que é literalmente o uso da religião, nesse caso específico, a religião cristã, como um embasamento, uma justificativa para o crime, que nós temos vídeos, inclusive deles mesmos que gravam e postam, destruindo templos sagrados de outras religiões, principalmente de matriz africana, terreiros, barracão, eles estão destruindo, gravam, obrigando a líderes espirituais a destruírem seus objetos de culto, destruírem os seus ídolos, destruírem tudo. E isso novamente, estão ferindo um direito que consta na Constituição brasileira, que é o direito de você crer e você não crer, e de você trocar de religião quando você quiser. Além disso, a exploração dos cidadãos, inclusive até que eu posso ter uma experiência empírica de afirmar com certeza de que não é apenas um fato que colocaram, mas isso acontece mesmo, de que comerciantes, principalmente dentro de áreas dominadas pela milícia, têm que pagar R$400, R$500 por semana para que seus estabelecimentos possam estar funcionando, simplesmente. Então, e se você não paga, você novamente pega o seu filho, pega o seu marido, eles castigam, dão uma lição de moral para que você não repita isso. Além disso, tem a diferenciação entre o crime organizado e o governo estão cada vez mais se misturando, ficando não tão claro. Por quê? Tem várias investigações que provam que tem gente na patente alta, assim, no governo, que tem ligações com crime, que são amigos, que promovem leis, que ajudam a facilitar o crime em si, além de, claro, da corrupção policial, que um exemplo também claro que a gente pode colocar com esse histórico da milícia de ser composto por ex-policiais, ex-agentes, dessa conexão institucional ali. Por exemplo, nas áreas que são dominadas por milicianos, a polícia não entra. Operação não tem operação em áreas com milícia. E eles esperam que os criminosos, né, saiam das áreas para que eles possam fazer a apreensão.
Em outras comunidades também, os criminosos sabem quando tem operação, então, às vezes, até mesmo antes deles entrarem, os policiais já soltam rojão, já avisam que vai ter operação. Então, esse cenário todo gera um ambiente de desesperança, de, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou mudar de vida? Como é que eu vou ascender? Como é que eu vou melhorar? E a Julinha vai falar mais um pouco. Bom, então como é que a gente pode pensar na esperança na favela? Ela pode se manifestar de duas formas, como esperança passiva ou como ação transformadora. Muitas vezes, diante da violência e da falta de oportunidade, os moradores eles acabam depositando a sua confiança total em mudanças externas, então no governo, instituições, aguardando que o Estado ele faça alguma coisa, só que acaba que é uma esperança passiva, uma esperança por uma mudança que nunca acontece. Mas é na prática do esperançar, conforme nos ensina Paulo Freire, que se encontra o verdadeiro potencial de transformação social. Nesse sentido, a gente tem as iniciativas comunitárias nas comunidades que surgem como alternativas concretas ao aliciamento pelo crime organizado, oferecendo caminhos de protagonismo, de pertencimento, de construção coletiva. Isso dialoga muito com o que você falou, na verdade. E por meio do teatro... pode passar, por favor? Só para mostrar. Aqui eu peguei 2 projetos culturais que são mais reconhecidos, né? Que são a Roça em Cena, que é um projeto que foi criado em 2015. Começou com aulas de teatro, mas hoje em dia já atua para outras áreas. E também o grupo de teatro Nós do Morro, que é um grupo no Vidigal, que, enfim, já revelou diversos talentos até de pessoas que hoje em dia atuam na Globo. E, por meio do teatro, os jovens da favela eles encontram um espaço para expressar as suas vivências, para refletir sobre a sua própria condição social e projetar novos horizontes. Então, essas iniciativas, elas não apenas oferecem lazer e formação cultural, mas elas também promovem a criação de redes de solidariedade e de fortalecimento comunitário nesses locais. Então, o esperançar nas favelas, pode passar, por favor? O esperançar nas favelas, ele se materializa em ações que eles vão romper esses ciclos de marginalização e de violência, oferecendo também alternativas reais de futuro para essas pessoas. Então, esses projetos sociais, eles têm uns impactos muito grandes, porque eles fazem os jovens desenvolver os seus talentos, eles adquirem autoestima e percebem que a sua trajetória ela não precisa estar vinculada ao crime. Você não precisa ver o crime somente como uma forma de ascender. Tem outras alternativas também. Então, mais do que existir, essa prática ela demonstra que a esperança ativa ela é capaz, sim, de reinventar possibilidades e construir novos caminhos coletivos, não só através do crime. Pode passar. Então, concluindo, né, nosso trabalho, a gente fez uma análise crítica sobre a ausência do Estado, a consequência disso dentro das comunidades, a consequência da atuação das facções também, né, dentro da comunidade, e como essa desesperança coletiva e desconfiança nas instituições acontecem. E apesar disso, a gente vê essas ações comunitárias na própria favela. Então, a própria comunidade se une para tentar achar alternativas de combater o crime. Então, o esperançar de Paulo Freire ele aparece como uma ação coletiva também e emancipatória nesse quesito. Então, o enfrentamento do crime ele passa também pelo fortalecimento dessas práticas comunitárias e do protagonismo popular. E é isso, gente. Obrigada. Pessoal, poxa, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Nós temos uma quinta comunicação, Samba, Réveillon e Resistência Cultural, Religiões Afro-Brasileiras no Rio de Janeiro, que será tratada pelo Roberto Vilela. Ele está um pouquinho atrasado, mas enquanto ele está chegando, a gente poderia fazer uma interação com essas 2 apresentações, já que os que apresentaram online foram embora. Eles estão no trabalho, enfim. Então, eu poderia fazer uma provocação e aí a gente vai pensando em alguma pergunta, pode ser? Enquanto a gente toca. Então, por favor. Eu acho que eu queria saber se algum de vocês é morador
Eu? Na verdade, ela. Ah, Joyce. Não, entendi. Interessante também saber a visão de vocês sobre isso, tanto o tráfico quanto a polícia, porque para quem está de fora, a gente sabe sobre os nossos amigos que contam pra gente, falam das vivências, Ok. falam que, eu prefiro quando é o tráfico, nossa, eu prefiro quando é a vida, e cada um tem uma visão, assim, como que é isso. Na verdade, a gente fica refém, que lá dentro a gente não pode fazer nada. Eu até trouxe um exemplo na aula de jurídico, que minha filha quase perdeu a bolsa da escola dela, porque quando falam que vai ter uma operação, eles fecham tudo, cadê o seu direito de ir e vir que você não tem? Eles fecham a comunidade, colocam pneus, barrincadas, ferros, e a gente não pode fazer nada, infelizmente. A gente só pode crer nas suas religiões. Eu sou evangélica, então eu creio na minha, começo a orar, pedir a Deus ou que Ele transforme aquele lugar, ou que Ele me tire daquele lugar. Porque, infelizmente, é complicado da gente lutar sozinha sem a ajuda do Estado. Posso fazer um comentário também? A cidade em que eu morava, né? Eu morava na cidade de Resende, não sei se vocês conhecem aqui, na cidade da Alegria, um bairro chamado Cidade da Alegria, né? Não é muito bonito, sinal. E lá tem uma atuação do Comando Vermelho. Eles controlam lá, né, a questão do tráfico. Eu, em si, tenho muito menos experiência do que vocês para falar, né, porque lá é uma cidade muito tranquila, de certa forma. Só que esse ponto de como que a justiça é aplicada por eles lá funciona muito bem. Teve um caso na rua da minha casa, inclusive, que a minha vizinha ela foi estuprada. Um homem que não era de Resende, ou então era de um bairro dominado por uma outra facção, chegou lá e fez o que tinha que fazer, o que ele quis fazer. E aí, no dia seguinte, a rua toda ficou, né, mobilizada para que ele sabia o que estava acontecendo e tal. Dias depois, soubemos que ele já estava morto. Por quê? O pessoal do crime organizado, né, do Comando Vermelho, fez a justiça. E aí que entra o ponto de que aqui a gente tem a oportunidade de pensar, não, peraí, a justiça tem que ser aplicada pela lei e tal, não sei o quê. Mas para aqueles que estão só naquele ambiente, fechados ali naquela bolha, é melhor para eles que o crime organizado resolva, já que a polícia não está fazendo nada, né? Um caso, ela comentou de ser evangélica, eu também sou. Esses dias nós subimos aqui na favela da Rocinha para fazer uma visita para uma irmã nossa lá da igreja. Nós estávamos andando pelas vielas, né, que tem as ruas e muitas vielas aqui na Rocinha. E aí a gente estava com a Bíblia de braço a braço, um coletinho, já anda sempre identificado para evitar problemas. E aí nós estávamos passando 4 irmãos e passaram 5 jovens armados com AK-47, fuzis, né, uma coisa assim, abismal. E disseram para a gente, só para vocês saberem aonde vocês estão pisando, né? Então é o que ela falou. E aí entra também no caso da semana religiosa, né, na questão da espiritualidade que a gente tem também. Nós respeitamos todos e qualquer tipo de prática e fé. A grande questão é que nós buscamos, através da espiritualidade, mostrar para as pessoas que há um caminho diferente, sabe? Que as coisas não são assim, que você pode mudar. Como ela comentou, nós oramos para que isso aconteça e tal, mas que nós possamos ser a diferença. E aí já entra no esperançar ativo, de você se mobilizar, que se a gente for ficar dependendo da força do Estado, de certa forma não vai chegar nunca, né? Aqui a gente está falando de experiências de algumas regiões, né? Você mora onde mesmo? No Alemão, Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. Eu agora estou ficando aqui no Parque da Cidade, Juninha também, a Sara fica na Tijuca. E aí a gente vê que são experiências pulverizadas de 4 regiões, sendo que o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Então o tamanho disso é muito maior do que a gente imagina, que a gente pode... se a gente for ficar dependendo da ação do Estado em si, a gente vai esperar muito à toa e o crime vai ganhar espaço. Então, parte da gente também tentar fazer a diferença e mobilizar as sociedades que estão ao nosso redor. Eu tenho um comentário sobre uma pergunta assim. O Bolsonaro... Joyce. Acho legal vocês trazerem essa questão das igrejas evangélicas, que as comunidades do Rio e a periferia aqui foram uma das primeiras a abraçar o pentecostalismo aqui no Brasil. Então eu imagino que tem uma magnitude muito forte lá. Vocês veem o papel das igrejas evangélicas, dos pastores, dessas autoridades religiosas
Vocês acham que eles têm uma capacidade ou um dever de agência nas comunidades que eles operam, como o Exército de Israel? Só um instantinho, todo mundo ouviu a pergunta? Ouviram muito bem? Não ouviram? Ah, eu entendi, ouviram muito bem, desculpa. Ah, tá bom. Tem microfone? Tu pode ir. Emanuel, esse microfone aqui pode ser passado? Qualquer coisa a gente Tu pode repetir parafrasear aqui pra eles. a pergunta? Obrigado. O que eu tinha comentado é que o pentecostalismo se tornou muito proeminente nas comunidades na periferia aqui do Rio de Janeiro e por isso tem uma relevância muito forte para os moradores das comunidades. E o que eu estava perguntando é se eles veem as autoridades religiosas, como pastores dessas igrejas, que ficam nas comunidades, como tendo um dever ou uma importância para combater a narrativa do narcopentecostalismo que é promovida pelo Terceiro Comando Puro nas regiões onde eles atuam. Então, principalmente o Complexo de Israel aqui no Rio, mas talvez em outras regiões onde isso também aconteça. Só um instante antes deles responderem, só para fazer uma observação na tua pergunta que é sensacional. Então, o termo narcopentecostalismo é um termo sociológico. Então, teologicamente, é um termo que a gente tem uma certa crítica, porque quem faz narcotráfico, de certa forma, contradiz totalmente os princípios pentecostais. Então, são dois termos que não poderiam ser usados do ponto de vista teológico. Tanto é o exemplo deles, alguns aqui devem ser pentecostais, e aí quando fala narcopentecostalismo, tem Chega a ser ofensivo. Teologicamente falando. Agora, sociologicamente falando, é uma junção, podemos dizer, científica, que identifica em nome de um pseudo-pentecostalismo um veículo de atos ilícitos e ilegais. Então, só para a gente entender, porque senão a gente pode estar usando um termo e se a gente não fizer a distinção, e alguns aqui são pentecostais, pode soar, mas há uma diferença. Eu estou falando perspectiva sociológica. Claro, eu sei. Não tenho entendimento do... Eu te conheço. Você é um cara... Eu entendi. É só para... Porque muitos aqui não estão na nossa vibe e aí pode atrapalhar. Tá, obrigado pela tua pergunta, Bento. Essa pergunta... mais alguma? Vai fazer outra? Não. Responde, gente. Essa pergunta é muito séria, uma pergunta muito boa, porque, de fato, né, existe a questão de bolhas na sociedade, né? E acaba que essas pessoas que vivem no próprio complexo do alemão, que vivem direto... Alemão, ó. De Israel, que tratam direto com essa temática do narcopentecostalismo, acabam pensando que o evangélico é aquilo, generaliza tudo aquilo. E é importante ser falado isso. Tem um versículo na Bíblia agora que Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A grande questão é o exemplo. As figuras de pastores, diáconos, obreiros, por aí vai, dependendo da sua organização, elas detêm um papel importantíssimo de dar um exemplo. Porque outro caso também que tivemos lá em Resende, né? Teve uma situação de um conflito de um embate, né? Assim, uma discussão entre um morador e um pastor de uma igreja na minha rua novamente. Na minha rua novamente. E aí, nesse conflito, eles se mobilizaram para chamar a galera do tráfico para resolver. Isso é um absurdo. Porque é o que o Jacinto falou, foge totalmente do que nós acreditamos. Acaba se tornando uma coisa fajuta, que aí dá pano para manga, né? A galera que às vezes quer criticar e falar tudo, vai ter argumentos para usar. E o exemplo é fundamental, sabe? É fundamental para poder combater esse tipo de movimento, né, que existe. Agora, como as meninas falaram também, a Sara comentou, é uma justificativa para o crime. O que eles fazem é um crime. Não é porque eu sou evangélico que eu vou
compactuar com isso e promover a disseminação do ódio contra outras religiões, obrigando que templos sejam fechados, terreiros de macumba sejam fechados, candomblé sejam fechados, sinagogas judaicas também sejam fechadas, por aí vai. Não é isso. É justamente você respeitar o outro. E daí que vem o exemplo daquelas autoridades ali que estão, né, dentro desse meio evangélico pentecostal, que tem que passar para a juventude, para todo mundo, na verdade. Né? Comentar? Isso vai contra totalmente ao que a Bíblia nos ensina, porque a própria Bíblia fala que a gente tem que amar uns aos outros como a ti mesmo. Então, eu tenho que aprender a respeitar e amar ao meu irmão. Agora, o que eles fazem de fato, eles usam isso até mesmo para arrecadar dinheiro. Isso eu falo porque tem traficantes que usam da igreja para arrecadar dinheiro através do dízimo. Eu não concordo, acho isso errado, e a gente vem lutando contra isso. Mas na Bíblia também fala que iriam se levantar os falsos profetas, e é o que acontece aí. Voltando um pouquinho na pergunta dela sobre a experiência, eu fui criada em área dominada pela milícia, mas minha família veio do Complexo de Israel. Então, eu sei mais ou menos a realidade dos dois lados, assim. Então, cara, na realidade, assim, é um pensamento, qual é o melhor? O melhor não seria que não tivesse nenhum crime, né, organizado, né? Esse seria o melhor dos mundos, tudo conforme a lei, tudo bonitinho, mas os dois têm lados ruins, assim. A milícia, a exploração, o Comando Vermelho também, então é tudo, perdão a palavra, tudo farinha no mesmo saco. Em relação à pergunta do Bento, concordo plenamente com o que eles falaram, que o crime usa, né, essa perspectiva de justificativa, mas também, se tiver alguém ali que contradiz, eles vão para cima também. Então, não é como se eles pudessem entrar e fazer manifestação na rua. Vai todo mundo ser repressivo, assim, completamente. Então, o exemplo, eu também acho que é a melhor maneira da gente, dessa atuação da igreja, né, para resolver esse problema. Okay? Não, só sobre a pergunta dela, também eu vivi a minha vida toda na favela do Parque da Cidade, que já comentou, e me lembrei também do caso de 2015, eu acho, que teve a guerra, assim, na Rocinha, e realmente ali foi o pior dos cenários. E eu realmente perdi o direito de ir e a gente ficava a vencer totalmente do crime, né? E hoje em dia é mais pacífico, porque realmente os traficantes atuam mais como policiamento, assim, você sai na rua, né, então você vê eles em cada canto e é mais sobre ostentação também. Eles ostentam tudo, então a arma obviamente vai estar à vista, hoje em dia tem até macaquinhos, assim, que eles utilizam para ostentar que eles podem ter isso, eu não sei como é que é a situação da milícia, mas o CV, o tráfico é mais assim. Obviamente, se você te respeitar aquilo, qualquer coisa que eles te mandarem, você vai ser repreendido. E assim, entrando aí de volta nesse assunto que a Júlia trouxe pra gente vê o exemplo, né? As crianças que estão ali, elas crescem com esse exemplo. Com esses homens, com essas mulheres ali que participam do crime, que são para eles uma referência. E desconstruir isso no futuro é uma tarefa difícil, que demanda a questão da própria transcendência mesmo, você entender que o mundo vai além daquilo, que você pode ir além daquilo, e a gente volta para o pergunta do Bento. É importante o exemplo. Eu queria completar, pessoal, essas perguntas, esses comentários. Acho que a gente está terminando bem essa sessão de comunicações, para vocês entenderem o seguinte, duas coisas. Primeiro, que esperança e desespero não são meros sentimentos desencarnados ou fora da realidade. Viver com esperança ou viver sob o domínio do desespero é uma coisa bem concreta em determinadas áreas que não estão muito longe de nós. Então, por isso, o debate sobre esse tema, né? E um debate acadêmico, tá? A gente está trazendo aqui duas comunicações acadêmicas que respeitaram as regras acadêmicas, mas que
são comunicações repletas de vida. Então, isso é muito importante nesse período de formação que vocês estão tendo. Entender que a formação científica não pode desprezar essa conjuntura. Isso é muito, muito real. Segundo, a importância, e todos eles falaram aqui, do direito de ir e vir. O direito de ir e vir não é só o direito de você sair de casa e voltar bem. Existe também o direito de ir e vir religioso, que foi tratado aqui. E que, no caso de algumas comunidades, esse direito fundamental é desrespeitado e é até aniquilado. Então, eu sugiro que, os meus alunos já viram esse documentário, mas eu sugiro àqueles que não são alunos que vejam o documentário Crime e Fé, do jornalista Vinícius Donola. Crime e Fé. São 6 episódios. Esse jornalista esteve aqui no ano passado, nos apresentando exatamente os bastidores da elaboração desse documentário. Eu não passei para vocês do Humano e Fenômeno, mas o pessoal do cristianismo foi passado. Então, não deixe de ver esse documentário que retrata de um modo jornalístico o que está sendo tratado aqui de modo acadêmico. O problema de você ter confessar uma religiosidade que não seja a religiosidade permitida pelo crime, né? Então, isso é muito importante, ok? Pessoal, eu ia pedir aqui mais 10 minutinhos de atenção. Chegou o nosso comunicador, e o tema dele é muito, muito interessante também. A gente pode ficar 10 minutinhos? Você pode apresentar para a gente em 10 minutinhos? Sobe aqui então, por favor. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Pode ficar. Vocês... Desculpa. Tudo bom? Veio de Jacarapaguá, né? Então, o Roberto, ele vai tratar de um assunto, só que eu vou te tomar 5 minutos, tu vai falar em 10. Bora. Então, samba, Réveillon, resistência cultural, religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Exatamente o que a gente está falando do inverso aqui da situação, ele vai trazer como uma fonte de esperança. Tá bom? A gente pode ficar mais 10 minutinhos para prestigiar a apresentação dele? Tá bom? Então, por favor, vocês não vão se arrepender. Ajuda ele aqui, por favor. Então, enquanto ele está organizando aqui, o Roberto ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é pesquisador nessa área, e então tem muita experiência nessa questão de produção cultural. É professor de comunicação, né? Do curso de comunicação, então vai trazer para a gente também um enfoque bem legal. Deve estar evento PUC 2025. A mesa da autoridade. É muito bom, muito bom. Isso aqui não tá cheio. Obrigado. Gente, boa tarde, perdoa o atraso, fiquei preso no trânsito, saí tarde do trabalho, mas vou tentar ser aqui o mais objetivo possível, tá? Eu estudo mega eventos, em especial o Réveillon, foi meu trabalho de mestrado e de doutorado, sou professor do Departamento de Relações Públicas da UERJ e também da Educação Básica. E esse trabalho que eu venho mostrar a vocês aqui é uma tentativa de discussão sobre como que a intolerância religiosa muitas vezes abre brechas para que a gente construa coisas maiores, né? Quando o Estado, muitas vezes, é o nosso próprio algoz, né? Então, o que nos move é através de uma análise do Carnaval e do Réveillon, que são 2 mega-eventos hoje pilares econômicos da cidade do Rio de Janeiro, mega-eventos mundialmente conhecidos e consumidos, que projetam a imagem da cidade, todo o imaginário do Rio de Janeiro, globalmente falando. Qual é a origem
desses espetáculos aí, tá? Então aqui eu coloco hoje, né, o Carnaval e o Réveillon, espetáculos intimamente ligados aí a uma indústria cultural e do turismo, que isso atraem para a cidade uma gama de investimentos enorme e move essa indústria do turismo no Rio de Janeiro, que ele é muito calcada em sediar mega-eventos, Copa, Olimpíada, dentre outros mais, né, show da Lady Gaga, da Madonna e por aí vai. Bom, qual é a origem desses mega-eventos aí? Não há como negar que tanto o Carnaval como o Réveillon, especialmente o Réveillon, a estética ritualística que ele tem, ele está muito ligado especialmente às religiões afro-brasileiras, tá? Que, num passado não tão distante assim, eram reprimidas na forma da lei. E uma coisa que é muito cara a essa religiosidade, né, é os atabaques, né? O som dos atabaques como que aquilo que suscita o transe mediúnico, que é usado para as incorporações de entidades, guias de trabalho, tanto no candomblé como na Umbanda, que são religiões aqui, né, mais conhecidas nesse ramo afro-brasileiro. Concomitantemente a isso, nós temos um Brasil oficial, onde a escravidão durou 3 séculos, né, e que muitas vezes, na forma da lei, o Estado era quem, era da onde partia a perseguição a essas práticas religiosas que fugiam a um padrão cristão ocidental, vamos assim colocar, né? Então eu trago aí 4 leis que houve na nossa história e que recriminavam essas religiosidades, o batuque especialmente. O Decreto-Lei 847, né, que era o Código de Contravenções Penais de 1890, que é o último ainda ali, com algum tipo de resquício imperial, ele colocava que qualquer tipo de batuque de preto, era o termo que constava na lei, batuque de preto, era crime. E aí você podia enquadrar coisa religiosa, capoeira, tudo aquilo, né, que era alusivo a algum tipo de cultura africana. O decreto 1202 de 39, já é do Estado Novo, era Vargas, ele vai dizer o quê? Ele vai colocar que está proibido de perseguir qualquer tipo de religião, né, independente da sua origem. Acontece que o decreto não tipificava o que é religião. Então, o critério daquilo que é e do que não é religião ficava a cargo do policial, que muitas vezes, munido de uma forte carga racista e preconceituosa, ele partia para a repressão. Em 1937, né, eles vão criar a seção de tóxicos e mistificações, onde, novamente, essas práticas religiosas elas são tipificadas, tal e qual vadiagem, prostituição, proxenetismo e outras coisas mais. E aí, para tentar aliviar um pouco a barra, a Lei de Contravenções Penais de 41 vai dizer o quê? Que você, se tem um terreiro de candomblé ou de umbanda e quer fazer seu ritual lá, é muito simples. É só você ir numa chefatura de polícia, aquelas delegacias da época, registrar o seu terreiro e, a cada semana, buscar uma autorização para você saber se você ia poder ou não realizar o seu ritual. E isso, gente, durou nesse diapasão até os anos 70. Só nos anos 70 é que isso começa a mudar. E aí que eu falei aqui, né? A quem recorrer quando o Estado é o nosso próprio algoz? Eu não posso chamar a polícia. Quem persegue é ela. E aí a gente parte para uma situação que é justamente através da evidenciação do seu credo, da sua cultura, né? Você tentar buscar adesão popular. Né? Eu costumo dizer que, no caso brasileiro, o racismo ele não se manifesta somente pela via da aniquilação dos corpos pretos. Ele passa, sobretudo, por uma deslegitimação de todo e qualquer tipo de padrão cultural não branco,
que é o que acontece com essa questão aqui. Então, nós temos aqui a criação de associações que tentavam levantar a bandeira dessa religiosidade, um programa de rádio que até hoje existe, só que hoje acontece no YouTube, que é o Melodias de Terreiro, ligado à família Átila Nunes, que é uma família de políticos aí, tem uma ligação forte com essa religiosidade, né? E aí, dois sujeitos que têm uma importância enorme, o Tancredo da Silva Pinto, Tata Tancredo, e o Beto Sem Braço, né? As pessoas, quando falam de Umbanda, principalmente, citam muito Zélio de Moraes, né? Que é o anunciador da Umbanda no começo do século XX, lá em São Gonçalo e tal. Mas esse sujeito aqui, o Tata Tancredo, né? O Tancredo da Silva Pinto, ele foi um sambista e foi um pai de santo também, muito ligado ao que se chama hoje de cultos homolocô, que seria uma Umbanda mais africanizada, mais traçada com o candomblé, né? Esse cara, ele vai ter uma importância muito grande, porque a ideia de levar o Réveillon para a Copacabana é justamente dele. Porque os cultos a Iemanjá eles sempre aconteceram concomitante ao Réveillon. Eles só não tinham uma expressividade grande, tampouco o Réveillon era uma festa desconectada do Natal e do Carnaval. Ele acontecia naquele bojo ali e meio que passava em branco, né? Só que os escravizados e ex-escravizados sempre cultuaram as Iabás em dezembro, né? Iansã, Oxum e Iemanjá. E o Tata Tancredo, ele vivia essa repressão, ele foi preso, ele apanhou, né? Então ele falou assim, olha, anos 50, numa cartografia urbana, Copacabana era o bairro mais chique, o bairro referência da cidade do Rio de Janeiro. O Copacabana Palace era, e até hoje é, né, um dos hotéis mais luxuosos da América Latina, e ele pensou o quê? É para lá que eu vou. Né? Já que eu não posso nem no meu barracão, no meu terreiro, bater minha macumba, então eu vou para o Copacabana Palace. Vamos ver se lá a polícia vai ter coragem de fazer comigo o que ela faz lá no subúrbio ou em bairros mais afastados. E, assim, uma atitude arriscada, né? Podia ter sido assim um baita tiro na água, mas não foi, porque ele começou o que a gente chama de comunicação comunitária ou alternativa, né? Ao evidenciar isso à comunidade local, a atrair a simpatia tanto dos habitantes locais como dos turistas. E o que era uma coisa de nicho acabou virando uma coisa enorme que nos anos 70 se impôs como a principal festa de Ano Novo do Rio de Janeiro. Né? No Carnaval não vai ser muito diferente. O Beto Sem Braço era um compositor de samba ligado ao Império Serrano, num contexto onde todo e qualquer tipo de letra de música de samba, especialmente na fase do regime militar, a censura não deixava passar. Né? Então eu botei aí batuco logo existo, né? Uma expressão que o Simas usa muito, em que sentido? Que as escolas de samba, tal e qual os terreiros, elas além de manifestarem uma cultura local, elas também acabavam sendo um centro de reprodução, de perpetuação dessas culturas diaspóricas, né, que chegam aqui e vão ser referência. Então, tanto no samba como no Réveillon, né, a Noite de Iemanjá, que é um título que a prefeitura cria para fazer menção ao Réveillon de Copacabana a partir de 68, isso vira manchete de jornal. Né? As pessoas que iam a Copacabana já iam sabendo o que ia encontrar e queriam encontrar isso aí. Conversar com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, coisa que o valha. Né? Só que, com o tempo, né, esse evento começou a tomar uma magnitude muito grande. Do começo dos anos 90 em diante, a prefeitura passa a fazer a logística disso daí, e essas manifestações culturais, paulatinamente, são apagadas da festa em nome de algo mais palatável aí aos investidores e patrocinadores. Tá? Então, eu agradeço a vocês e, conforme for, se houver pergunta, a gente troca ideia. Tá bom? Obrigado. Olha que interessante, ele não participou do debate,
mas ele trouxe a ideia da perseguição do Estado contra as religiões mais africanas, e eles trouxeram a perseguição hoje do crime organizado. Sim. Então, reparem como que as comunicações estão ligadas, né? Olha só, a gente não pode continuar mais. Eu vou deixar uma pergunta, porque realmente ele veio de longe, mas aí vai ser a última, tá bom? Porque senão a gente não consegue preparar aqui para a próxima palestra, tá bom? Pode ser? Eles falaram a respeito de cultura, projeto, e foi falado também que dentro dos territórios as pessoas vivem essa violência e essa opressão por falta de opções. Não tem opções, né? É ou não é? Não tem escolha. E aí, a minha pergunta eu ia fazer a pergunta sem a apresentação dele. Para mim, os projetos trazem muitos ensinamentos através de várias formas e também através da cultura. E através da cultura, a gente tem e consegue muito aprendizado. Por isso a gente acredita que a cultura salva vidas, né? Em qualquer território. Mas, ao meu ver, é o meu olhar, também oriunda da favela, do Complexo da Maré e um pouco do Alemão, e eu também vivo essa realidade. E a minha pergunta é a seguinte: já que a segurança pública, as políticas públicas, não funcionam dentro desses territórios, não haveria uma condição dentro do estudo de vocês em que juntasse essas lideranças, esses projetos que vivem a realidade dentro desses territórios para trabalhar no âmbito geral, total, dentro da cultura do conhecimento e dentro da religiosidade também, uma forma de que essas pessoas que conhecem todas essas realidades desses territórios, que têm a liberdade de estar ali, a liberdade de conversar, a liberdade da comunicação, conhecendo toda a realidade, não seria mais fácil para que pudesse haver uma mudança dentro desses territórios, que essas políticas públicas fossem trazidas, ensinadas, informadas com essas lideranças, para que essas próprias lideranças pudessem estar trabalhando dentro desses territórios? Quer responder isso? Prefiro que eles comecem, porque como tem território e tal... 2 minutos. Querem falar alguma coisa, vocês? É uma pergunta complexa, né? Muito complexa, muito boa, por sinal. 1 minuto. Vou tentar. 1 minuto para responder. No semestre passado, eu tive a oportunidade de fazer uma optativa sobre um mini curso sobre gestão de projetos internacionais, né, que mostra exatamente isso. E um dos exemplos que foi usado foi justamente a questão da COP30 aqui no Brasil, em que essas políticas públicas que estavam sendo visadas para a COP30 seriam propagadas a partir do contato com lideranças locais ali da região, para que elas disseminassem para as pessoas. Então, nesse sentido, sim, né, existe essa possibilidade. Só que a gente esbarra com o processo dos stakeholders que usam dentro desse modelo, né, de que nesse programa de projeto que tem várias partes interessadas. Infelizmente, nem todas elas querem o bem, né? Muitas delas, às vezes, querem lucrar, muitas delas querem oportunidades para continuar ali um método de monopólio do controle daquela região, e o próprio crime também não quer isso, né? Exatamente. Porque e tem essa ligação. Eu já estou estudando também agora numa optativa sobre crime organizado, fala exatamente isso, que o crime organizado ele busca perpetuar um lucro por meio de diversos caminhos, sendo um deles a corrupção. E aí que põe a questão, como é que a política ela vai funcionar, como é que a gente vai conseguir caminhar, sendo que os caras que estão lá em cima, no alto escalão do governo, estão financiados por esses criminosos. E aí que é importante a mobilização dessas lideranças locais, evangélicas, ligadas às religiões de matriz africana e diversas outras também, que têm o contato de conversar, né? É a questão do exemplo que a gente conversou aqui mais cedo, de passar para elas uma esperança. Só que não é algo fácil, porque a própria galera do crime já sabe a potencialidade desse trabalho e trabalha contra isso, para evitar que eles tenham sucesso. Roberto, quer comentar? Pode ser? 1 minuto? Não, uma coisa que a gente nota muito, especialmente em comunidades que o terceiro comando domina, né, é uma aliança com alguns pastores locais que simplesmente proíbe
todo e qualquer tipo de manifestação religiosa que fuja a esse escopo. O Complexo de Israel é um exemplo disso, né? Ali você não pode manifestar nenhum tipo de religiosidade quiçá católica, né? Você tem que seguir aquele regime que eles impõem ali. E é uma coisa muito complicada, porque essas religiões de matriz africana, né, elas já não gozam de uma notoriedade social tão forte quanto a católica, por exemplo, ou evangélica. Então fica muito difícil você conseguir manter funcionando nesses locais qualquer tipo de terreiro, de centro espírita ou coisa que o valha. Eu conheço pessoas de Rio das Pedras que foram obrigadas a fechar os seus centros kardecistas até, nem a candomblé e umbanda, né? Kardecismo, que a milícia disse, olha, aqui não fica. E você pode conhecer o deputado tal, o vereador tal, quem for, não fica, porque a onda é muito forte. Uma salva de palmas, então, para a gente encerrar. Muito obrigado pela presença, pelo trabalho, né? Acho que foi super legal. E aí agora a gente agradece também aos professores que estiveram aqui dando apoio. E a gente, então, termina. Quem for meu aluno, pega ali, faz a chamada ali com a Patrícia, por favor. E a gente se prepara para a próxima palestra, tá bom? Boa tarde a todos.